Agora, apenas para a nossa reflexão, vamos ver como uma heresia chama outra heresia e assim por diante. Na aula de clamor pelo sangue de Jesus, afirma-se que o sangue de Jesus é o Espírito Santo. Pois bem, mas será que essa comparação ela tem algum fundamento bíblico? Será que clamar pelo sangue de Jesus é o mesmo que clamar pelo Espírito ou pela vida de Jesus? Sobre esse assunto, vamos ver o que nos diz o fundador e presidente da Igreja Maranata. Eu vou passar alguns trechos da aula do seminário de principiantes sobre o clamor pelo sangue de Jesus, que, como eu já disse, foi de dezembro de 2004. Vejam só o que diz o presidente e fundador da Maranata. Deus tem um projeto. Todo mundo vai morrer. E quando Deus cria o projeto, ele cria o projeto da obra redentora. Agora veja o que é a obra redentora. Ele envia uma vida que o homem não tinha direito, ele enviou essa vida lá da eternidade. Como é o nome dessa vida? Como é que se chama? Jesus. Então, ele enviou Jesus. Jesus, então, fez o que ele tinha que fazer. Era dar a sua vida. Ele deu a sua vida. Então, ele derramou o sangue, não foi? Não foi? Derramou o sangue. Então, ele morre como toda a natureza humana vai morrer. Ele morre. O mesmo sangue biológico, o mesmo sangue biológico. Mas, o que é que Deus faz? Ressuscita ao terceiro dia. Dá a ele o direito da ressurreição, como nós vamos ter o direito também da ressurreição. Por isso, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aí você começa a entender o projeto de salvação. Então, Jesus morreu e derramou seu sangue. 50 dias depois da ascensão dele foi derramado o quê? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Aquele sangue que ele derramou no Calvário era a figura do sangue que ele ia derramar para dar vida àquele corpo que ficou na sepultura, que era o dele. Aquele corpo ia ressuscitar. E o sangue que ele derramou ia fazer parte desse corpo para dar vida a esse corpo. Jesus pegou o pão e disse assim: o pão é o símbolo do meu, o sangue é o símbolo do meu espírito. Agora, nós entendemos então esses dois elementos que são parte da igreja. A igreja é corpo e sangue. Corpo e sangue. É isso que todo mundo tem. Bom, deixa eu tentar traduzir o que ele quis dizer nesse trecho da aula. Ele disse que Deus enviou Jesus da eternidade e que Jesus deu a sua vida e derramou seu sangue biológico e ressuscitou. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mas, 50 dias depois da sua ressurreição, ele derramou o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, segundo ele. Agora vejam só que coisa mais estranha. Ele diz que o sangue é o Espírito Santo, ou o Espírito de Jesus. Por quê? Porque do mesmo modo que o Espírito Santo teria ressuscitado o corpo morto de Jesus ali na sepultura, o Espírito Santo teria dado vida aos irmãos reunidos 50 dias depois ali no dia do Pentecostes. Mas vejam que essa comparação não tem qualquer amparo dos textos bíblicos pelas seguintes razões. Primeiro, não há na Bíblia nenhum texto indicando que a ressurreição de Jesus teria sido uma obra do Espírito Santo. Os textos que falam da ressurreição de Jesus dizem simplesmente que Jesus ressuscitou ou que Deus o ressuscitou. Segundo, não há na Bíblia nenhum texto que ampare a comparação dos discípulos reunidos no dia do Pentecostes com um corpo morto. Aliás, não há também na Bíblia nenhum texto que indique que o corpo morto de Jesus na sepultura tenha recebido vida de maneira semelhante ao modo como os discípulos receberam o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Terceiro, não há na Bíblia nenhum texto que indique uma relação do sangue de Jesus com o Espírito Santo. Quarto, não há na Bíblia nenhum texto que ampare a ideia de que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia teria sido uma figura do derramamento do Espírito Santo 50 dias depois da sua ressurreição. Quinto,
Na última ceia, Jesus não disse que o cálice representava o seu espírito, como afirmou o fundador da Maranata. O que Jesus disse foi que o cálice representava o sangue da nova aliança para a remissão de pecados. Como vocês podem perceber, nos evangelhos não há qualquer relação do sangue de Jesus com o Espírito Santo ou com o Espírito de Jesus. Portanto, meus irmãos, vejam que comparar o sangue biológico de Jesus com o Espírito Santo nada mais é do que o desdobramento da primeira heresia. Ou seja, é uma heresia puxando outra heresia. Mas não fica por aí. Dessa segunda heresia temos uma terceira, que foi montada na doutrina do corpo de Cristo, que para a Igreja Maranata se refere apenas aos membros da Maranata. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. O que importa agora é só destacar que, depois que o fundador da Maranata diz que o sangue de Jesus é o Espírito Santo, ele então relaciona sutilmente a ação do Espírito Santo na igreja com o clamor pelo sangue de Jesus. Mas como ele faz isso? Simples, fazendo uma confusão entre sangue de Jesus e clamor pelo sangue de Jesus, que foi o que eu expliquei no início. Uma vez misturados esses dois conceitos, ao dizer que o Espírito Santo é o sangue de Jesus e que a vida do corpo está no sangue, então ele leva toda a igreja a crer que, sem o clamor pelo sangue de Jesus, a igreja não tem vida, ou seja, não tem o Espírito Santo. É bom lembrar que todos os textos usados pela Maranata para sustentar a existência de uma doutrina sobre clamor pelo sangue de Jesus dizem respeito à simbologia do sacrifício de Jesus, e em nenhuma das passagens utilizadas pela Maranata refere-se a clamor ou oração. Mas como eles confundem uma coisa com a outra, os membros da Maranata são capazes de brigar para defender que a doutrina do clamor está na Bíblia. Mas eu sei que as pessoas que fizerem um mínimo de esforço mental irão compreender o que eu estou dizendo neste vídeo. O